Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma verdade profunda e muitas vezes dolorosa, que poucos compreendem: o propósito divino por trás de ser um escolhido de Deus em uma família difícil. Há momentos em que a sua casa, que deveria ser um porto seguro, se torna um campo de batalha, um lugar de incompreensão e desafios constantes. Mas será que isso é apenas um fardo ou existe um desígnio maior de Deus para a sua vida nesse ambiente? Se você já se sentiu sozinho, incompreendido ou exausto por causa das dinâmicas familiares, então este vídeo é para você. Fique conosco até o final, porque há uma revelação poderosa esperando para transformar sua perspectiva. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que edifica sua fé. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e deixe seu comentário abaixo no final desse vídeo. Sua interação fortalece ainda mais esta mensagem e ajuda a alcançar outros escolhidos que precisam ouvir a voz de Deus. Vamos lá. A primeira e talvez mais pungente dor que um escolhido de Deus sente ao estar em uma família difícil é a profunda incompreensão. Desde o momento em que o chamado divino se manifesta em sua vida, uma barreira invisível parece surgir entre você e aqueles que deveriam ser seus maiores apoiadores. Familiares que conhecem você desde o nascimento, de repente não conseguem entender suas escolhas, seus valores, sua dedicação à fé. Eles podem ver sua busca por santidade como fanatismo, sua renúncia a certos prazeres como privação desnecessária e sua esperança em Deus como uma fuga da realidade. Essa incompreensão não é superficial. Ela atinge a alma, pois é doloroso não ser visto, não ser ouvido em sua essência mais profunda por aqueles com quem você compartilha laços de sangue. O escolhido de Deus carrega uma visão que transcende o comum, uma perspectiva que vai além do materialismo e das preocupações mundanas. Enquanto muitos ao redor buscam reconhecimento, sucesso financeiro ou prazeres imediatos, o coração do escolhido anseia por algo eterno, por um propósito que se alinha com a vontade divina. Essa diferença fundamental de mentalidade cria um abismo. As conversas podem se tornar superficiais, os conselhos podem parecer vazios e a sensação de estar em uma ilha espiritual dentro do próprio lar se torna avassaladora. Não é que a família seja necessariamente má, mas sua percepção da vida e dos valores é tão distinta que a conexão em um nível mais profundo se torna quase impossível. Essa dor da incompreensão é um teste de fé. Ela força o escolhido a depender não da aprovação humana, mas da validação que vem de Deus. Quando ninguém mais entende seus sacrifícios, suas orações, suas lágrimas ou suas alegrias espirituais, você é impelido a buscar consolo e confirmação diretamente do Pai. É nesse silêncio, nessa aparente solidão, que a intimidade com o Criador se aprofunda. A incompreensão familiar, embora dolorosa, serve como um catalisador para um relacionamento mais íntimo e inabalável com Deus. Ela ensina que o seu verdadeiro lar e a sua verdadeira compreensão não estão nas estruturas terrenas, mas na dimensão espiritual, onde o Pai o conhece por completo. A Bíblia nos mostra que até mesmo grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram a incompreensão de seus próprios familiares. José, antes de se tornar governador do Egito, foi incompreendido e rejeitado por seus irmãos, que o venderam como escravo por inveja de seus sonhos e do favor de Deus em sua vida. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi visto como louco por seus familiares em certo momento de seu ministério. E em Nazaré, sua cidade natal, não pôde realizar muitos milagres devido à incredulidade e à falta de compreensão de seus conterrâneos.
Isso nos ensina que a incompreensão familiar não é um sinal de que você está errado ou abandonado por Deus, mas sim uma evidência de que você está seguindo um caminho que transcende o entendimento humano. Ela é um sinal de que o seu chamado é tão singular que não pode ser contido pelas expectativas ou pela lógica mundana. A dor da incompreensão é, portanto, um martelo que quebra as dependências humanas e forja uma dependência exclusiva em Deus. Ela purifica suas motivações, garantindo que você não busca a fé para agradar a sua família ou para obter aceitação social, mas sim para agradar ao único que verdadeiramente o entende e o ama incondicionalmente. Essa dor, embora pesada, é um dos primeiros passos para a verdadeira liberdade e para o cumprimento do propósito divino em sua vida, pois ela o liberta das amarras da aprovação humana e o lança nos braços da aceitação divina. Ser um escolhido de Deus em uma família difícil transforma o próprio lar em um campo de batalha espiritual. Não se trata apenas de desentendimentos comuns ou atritos de personalidade, mas de uma luta constante contra influências espirituais negativas que parecem permear o ambiente familiar. O escolhido percebe que as discussões são mais do que meras palavras, são setas inflamadas, lançadas para desestabilizar sua fé, para roubar sua paz e para minar sua esperança. Há um espírito de contenda, de crítica, de incredulidade ou até mesmo de opressão que se manifesta através de membros da família, tornando a convivência um desafio exaustivo. Essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais, buscando impedir o avanço do reino de Deus na vida do escolhido e, por extensão, na vida de sua família. O inimigo sabe que se conseguir desanimar ou derrubar o escolhido dentro de seu próprio lar, ele poderá frear o propósito divino. Por isso, as tentações podem ser mais sutis, as provocações mais insistentes e o ambiente mais pesado. O escolhido sente o peso dessa guerra invisível, percebendo que precisa estar constantemente vigilante, orando e se revestindo da armadura de Deus para permanecer firme. A presença do escolhido em um ambiente familiar difícil, muitas vezes, serve como um ponto de luz em meio à escuridão. Essa luz, no entanto, incomoda as trevas, gerando resistência e oposição. É como se a própria presença do Espírito Santo em você provocasse uma reação nos espíritos malignos que atuam naquele ambiente. Por isso, as investidas podem ser mais intensas, as palavras mais afiadas e as atitudes mais hostis. O escolhido é chamado a ser um intercessor, um guerreiro de oração que se levanta para quebrar as cadeias espirituais que aprisionam sua família, mesmo que isso signifique enfrentar a resistência de seus próprios parentes. O peso dessa batalha pode levar à exaustão emocional e espiritual. Há dias em que a vontade de desistir é forte, em que o cansaço de lutar contra a correnteza parece insuportável. No entanto, é precisamente nesse campo de batalha que a fé do escolhido é forjada e fortalecida. Cada ataque resistido, cada oração feita em meio à adversidade, cada ato de amor e paciência em resposta à hostilidade, são vitórias que moldam o caráter e aprofundam a dependência em Deus. O lar difícil se torna uma escola de guerra espiritual, onde o escolhido aprende a discernir os ataques do inimigo e a usar as armas espirituais com eficácia. Apesar da dor e do desgaste, o escolhido de Deus deve lembrar que não está sozinho nessa batalha. O Senhor dos Exércitos está com ele, capacitando-o e protegendo-o. A perseverança em meio a essa guerra espiritual no lar não é em vão. Ela é um testemunho silencioso do poder de Deus e uma semeadura para a salvação e libertação da própria família. O escolhido é o ponto de contato, a porta de entrada para a graça e a verdade de Deus naquele ambiente.
E mesmo que a vitória final demore a se manifestar, cada dia de resistência é um passo em direção ao cumprimento do propósito divino de ser luz onde as trevas tentam prevalecer. Uma das dores mais profundas para o escolhido de Deus em uma família difícil é a necessidade constante de renúncia e o estabelecimento de limites divinos. O caminho com Deus exige uma separação do que é mundano, e quando o mundo se manifesta dentro do próprio lar, essa separação se torna um ato doloroso de amor e obediência. Renunciar não é apenas deixar para trás hábitos ruins ou velhos costumes. Envolve também abrir mão de expectativas, de certas interações, de oportunidades que parecem boas, mas que não se alinham com o propósito divino. Isso significa dizer não a convites que comprometem sua fé, a conversas que denigrem o espírito ou a dinâmicas que roubam sua paz. Essa renúncia é um processo contínuo e muitas vezes incompreendido pelos familiares. Eles podem ver suas escolhas como um afastamento, um julgamento ou até mesmo uma ofensa pessoal. Por que você não faz como nós? Você se tornou muito radical. Você está se isolando. São frases que ecoam e ferem. No entanto, o escolhido entende que essa renúncia não é uma perda, mas um investimento naquilo que é eterno. É um ato de autopreservação espiritual, um escudo contra as influências que tentam desviar o coração de Deus. É a dor de escolher a santidade em detrimento do conforto familiar, a verdade em detrimento da harmonia superficial. O estabelecimento de limites é igualmente desafiador. Para o escolhido, amar não significa aceitar tudo. Significa amar com sabedoria, protegendo o próprio espírito para que possa continuar a ser um vaso útil nas mãos de Deus. Isso pode envolver limitar o tempo de convivência, evitar certos assuntos ou até mesmo criar distância física em momentos de grande toxicidade. Essa ação, embora necessária para a saúde espiritual, pode ser interpretada como frieza ou desamor pela família, gerando culpa e mais dor no coração do escolhido. No entanto, é um mandamento divino proteger o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo e a sua alma. A renúncia e os limites são forjados no fogo da obediência. É um teste de prioridades, onde o amor a Deus deve superar o desejo de agradar aos homens, mesmo que esses homens sejam seus entes mais queridos. É um sacrifício diário que exige discernimento e coragem. O escolhido aprende que a verdadeira paz não vem da ausência de conflito, mas da presença de Deus em meio ao conflito, e que a obediência, por mais dolorosa que seja, sempre traz consigo a recompensa da paz interior e da aprovação divina. Essa dor de renunciar e de estabelecer limites é um sinal de maturidade espiritual. Ela demonstra que o escolhido compreende a seriedade de seu chamado e a importância de guardar seu coração acima de tudo. Embora o caminho possa parecer solitário e incompreendido, cada não ao que contamina e cada sim ao que edifica é um passo em direção ao propósito maior de Deus. É a dor que molda o caráter, que ensina a depender da força do Espírito Santo para tomar decisões difíceis e que, em última instância, prepara o escolhido para ser um farol de luz e verdade em um mundo que precisa desesperadamente de limites divinos. A solidão espiritual é uma das dores mais agudas que o escolhido de Deus enfrenta, e ela se intensifica quando vivenciada dentro do próprio lar, cercado por aqueles que deveriam ser os mais próximos. Mesmo em meio a conversas, refeições e a rotina familiar, o escolhido frequentemente se sente deslocado, como se falasse uma língua diferente ou habitasse um mundo paralelo. Essa solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão em um nível de alma, de propósito, de fé. É a sensação de que ninguém realmente compreende a profundidade de sua jornada com Deus
suas lutas espirituais, suas alegrias celestiais e o peso de seu chamado. Enquanto muitos ao redor vivem para o agora, para as preocupações materiais e os prazeres passageiros, o escolhido de Deus tem os olhos fixos na eternidade, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Essa diferença de foco cria um vácuo de comunicação. Há momentos em que o escolhido deseja compartilhar uma revelação, uma experiência com Deus ou uma batalha espiritual, mas percebe que as palavras não seriam compreendidas ou seriam até mesmo ridicularizadas. Essa impossibilidade de compartilhar o que há de mais íntimo e sagrado gera um isolamento profundo, um sentimento de estar sozinho na fé, mesmo sob o mesmo teto. Essa solidão espiritual, embora dolorosa, não é um sinal de abandono divino, mas sim um convite à intimidade com o Pai. É nos momentos em que não há quem compreenda que o escolhido é impelido a buscar a face de Deus com mais intensidade. É quando a voz humana se cala que a voz do Espírito Santo se torna mais clara e audível. Essa solidão força o escolhido a depender única e exclusivamente de Deus, a encontrar nele o amigo mais fiel, o confidente mais compreensivo, o conselheiro mais sábio. É um processo de fortalecimento da fé, onde a dependência de Deus se torna inabalável, pois não há outra fonte de consolo ou entendimento. A história bíblica nos mostra que grandes homens de Deus experimentaram essa solidão. Elias, após um grande avivamento no Monte Carmelo, sentiu-se sozinho e desanimado, fugindo para o deserto, acreditando ser o único profeta fiel restante. No entanto, Deus o encontrou em sua solidão e o fortaleceu. Jesus, em seu ministério, muitas vezes se retirava para orar sozinho, buscando a comunhão com o Pai, mesmo cercado por seus discípulos. Sua solidão no Getsêmani, quando até seus amigos mais próximos adormeceram, é um testemunho da profundidade de seu relacionamento com o Pai, que era sua única fonte de força no momento mais crucial. Portanto, a solidão espiritual no lar difícil não é um castigo, mas uma preparação. Ela molda o caráter do escolhido, ensinando-o a encontrar sua plenitude e sua identidade não nas relações humanas, mas na relação com Deus. Ela purifica as motivações, garantindo que a busca por Deus é genuína e não depende da companhia ou da aprovação de outros. Essa dor, por mais pesada que seja, é um caminho para uma fé mais profunda, uma dependência mais completa e uma intimidade mais verdadeira com o Senhor, preparando o escolhido para um propósito maior que só pode ser cumprido quando a alma está totalmente ancorada em Deus. Um dos propósitos mais desafiadores e ao mesmo tempo mais gloriosos de Deus, ao colocar um escolhido em uma família difícil, é o de ser luz em meio às trevas. O lar, que para muitos é um refúgio, para o escolhido pode ser um ambiente onde a negatividade, a incredulidade, o desânimo ou até mesmo a hostilidade espiritual prevalecem. No entanto, é precisamente nesse cenário que o brilho da fé do escolhido é chamado a se manifestar com maior intensidade. Não se trata de pregar constantemente ou de confrontar abertamente, mas de viver o Evangelho de forma autêntica, permitindo que a presença de Deus em você irradie paz, paciência, amor e esperança. Ser luz significa ser um testemunho vivo. É através de suas atitudes, de sua resiliência diante das provocações, de sua capacidade de perdoar e de sua perseverança na fé, que a verdade de Deus pode ser vista e sentida por aqueles que ainda estão em escuridão. O escolhido de Deus é um farol que, mesmo em meio à tempestade familiar, permanece aceso, apontando para o único caminho que leva à salvação e à verdadeira liberdade. Essa missão é dolorosa, pois exige uma vigilância constante e uma força interior que só pode vir do Espírito Santo. É doloroso ser a única voz de esperança,
o único ponto de equilíbrio em um ambiente caótico. A luz, por sua natureza, revela o que está oculto, e isso pode gerar resistência. A presença do escolhido pode expor as trevas, as mentiras e as dinâmicas disfuncionais da família, o que pode levar a reações adversas, críticas e até perseguição. O escolhido pode se sentir atacado por simplesmente viver sua fé, pois sua luz incomoda aqueles que preferem a escuridão. No entanto, essa oposição é um sinal de que a luz está cumprindo seu propósito. É um testemunho de que o Espírito Santo está operando através de você, mesmo que os resultados visíveis demorem a aparecer. Apesar dos desafios, ser luz em um ambiente familiar difícil é um privilégio e uma responsabilidade. O escolhido de Deus é o ponto de contato para a graça divina naquela casa. Suas orações, suas lágrimas e sua perseverança são sementes lançadas em solo árido que um dia podem germinar e trazer transformação. É um ato de amor incondicional, um reflexo do amor de Cristo que se entregou por aqueles que o rejeitaram. O escolhido é chamado a amar seus familiares, mesmo quando eles não o entendem ou o maltratam, e a continuar a brilhar, mesmo quando a escuridão parece densa. Essa dor de ser luz em meio às trevas é um processo de lapidação que fortalece o caráter do escolhido e o prepara para um impacto ainda maior no reino de Deus. Ela ensina a depender não da visibilidade dos resultados, mas da fidelidade de Deus. Ela forja a paciência, a compaixão e a perseverança. E, acima de tudo, ela revela que o propósito de Deus é soberano e que Ele pode usar até mesmo as famílias mais difíceis para manifestar sua glória e para resgatar aqueles que Ele ama, através do testemunho fiel de seus escolhidos. Estar em uma família difícil é um dos mais intensos campos de treinamento para o forjar da paciência e da resiliência divina no coração do escolhido de Deus. Em um mundo que prega a gratificação instantânea e a resolução rápida de problemas, o ambiente familiar desafiador impõe uma espera, uma tolerância e uma capacidade de suportar que poucos compreendem. As dinâmicas tóxicas, os padrões de comportamento enraizados e a lentidão das mudanças exigem uma paciência que vai além do humano, uma paciência que só pode ser infundida pelo Espírito Santo. A paciência aqui não é passividade, mas uma força ativa que se recusa a desistir, que continua a orar, a amar e a esperar no tempo de Deus, mesmo quando nada parece mudar. É a dor de ver as mesmas discussões se repetirem, as mesmas atitudes se manifestarem e a mesma resistência à verdade persistir dia após dia, ano após ano. O escolhido é constantemente testado em sua capacidade de não reagir impulsivamente, de não se deixar levar pela ira ou pelo desânimo, mas de permanecer firme na fé e na esperança de que Deus está trabalhando nos bastidores. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se levantar após cada queda, de se recompor após cada ferida emocional e de continuar a jornada com Deus, apesar das adversidades. A família difícil é um ambiente onde o escolhido pode ser constantemente ferido, desvalorizado ou atacado. A resiliência divina permite que ele absorva esses golpes sem se quebrar, que ele aprenda com a dor e que ele se torne mais forte em sua fé. É a dor de ser constantemente provado, mas também a glória de ver a mão de Deus sustentando-o em cada momento de fraqueza. Essa dor de ter a paciência e a resiliência testadas ao limite é um processo de purificação. Ela remove a impaciência, a arrogância e a autossuficiência, ensinando o escolhido a depender totalmente da força e da sabedoria de Deus. Ela o prepara para enfrentar desafios ainda maiores no futuro, pois quem aprende a suportar as provações dentro de casa estará apto a enfrentar qualquer tempestade fora dela.
é uma escola de caráter, onde a fé é refinada como ouro no fogo. A Bíblia está repleta de exemplos de paciência e resiliência. Jó, em meio à perda de tudo, manteve sua integridade e confiança em Deus. Davi, perseguido por Saul por anos, esperou pacientemente pelo tempo de Deus para assumir o trono. Jesus, em seu ministério, suportou a incredulidade, a traição e a perseguição com uma paciência e resiliência divinas, cumprindo a vontade do Pai até o fim. Esses exemplos nos mostram que a paciência e a resiliência não são sinais de fraqueza, mas de uma força sobrenatural que vem de Deus. Portanto, a dor de ter a paciência e a resiliência forjadas em uma família difícil é um presente disfarçado. Ela capacita o escolhido a ser um agente de transformação, a suportar as adversidades com graça e a testemunhar o poder de Deus em sua vida. É uma dor que molda o caráter, aprofunda a fé e prepara o escolhido para um propósito maior, onde sua capacidade de perseverar será uma chave para a vitória. Uma das dores mais desafiadoras para o escolhido de Deus em uma família difícil é o chamado incessante ao amor incondicional e ao perdão constante. A natureza humana tende a reagir à dor com retribuição, à ofensa com ressentimento e à incompreensão com afastamento. No entanto, o Espírito Santo no escolhido clama por uma resposta diferente, uma resposta que reflete o caráter de Deus. Amar aqueles que o ferem, perdoar repetidamente as mesmas falhas e estender a graça mesmo quando não há reconhecimento ou arrependimento, é uma tarefa que vai contra a própria carne e que gera uma dor profunda. O amor incondicional não é um sentimento, mas uma decisão. É uma escolha diária de abençoar aqueles que o amaldiçoam, de orar por aqueles que o perseguem e de fazer o bem àqueles que o maltratam. Em um ambiente familiar difícil, isso pode significar engolir o orgulho, suportar injustiças e oferecer a outra face repetidas vezes. Essa dor é a dor de crucificar o próprio ego, de renunciar ao desejo de estar certo e de buscar a justiça humana em favor da justiça e do amor divinos. É a dor de amar como Cristo amou, mesmo quando esse amor não é retribuído ou compreendido. O perdão constante é igualmente doloroso. Não se trata de um ato único, mas de um processo contínuo de liberar a mágoa e o ressentimento, especialmente quando as ofensas se repetem. O escolhido de Deus é chamado a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que significa perdoar sem limites, assim como Deus o perdoa. Essa dor é a dor de desenterrar velhas feridas, de confrontar a própria amargura e de escolher a liberdade do perdão, mesmo quando a justiça humana clama por vingança. É a dor de liberar o outro, mas acima de tudo, de liberar a si mesmo da prisão do ressentimento. Essa dor de amar e perdoar incondicionalmente é um processo de santificação. Ela purifica o coração do escolhido, removendo as impurezas do egoísmo, da vingança e da amargura. Ela o torna mais semelhante a Cristo, que perdoou seus algozes enquanto estava na cruz. É uma prova de que o Espírito Santo está operando poderosamente em sua vida, capacitando-o a fazer o que é humanamente impossível. Essa dor é um testemunho do poder transformador do Evangelho, não apenas para o escolhido, mas também para aqueles que o observam. A Bíblia nos exorta a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, e não há inimigos mais próximos do que aqueles que nos ferem dentro de casa. O exemplo de Jesus, que ensinou sobre o perdão e o praticou até o fim, é o maior modelo. Ele amou e perdoou seus discípulos, mesmo quando o abandonaram, e orou por aqueles que o crucificaram. Essa dor de amar e perdoar em um ambiente familiar difícil é um dos maiores desafios da fé, mas também uma das maiores oportunidades para que o caráter de Cristo seja formado no escolhido, preparando-o para um propósito maior de reconciliação e cura em um mundo ferido.
Em meio à tempestade de uma família difícil, uma das dores mais sutis, mas também uma das maiores revelações para o escolhido de Deus é a percepção constante da proteção divina. Embora o ambiente possa ser hostil, as palavras cortantes e as dinâmicas exaustivas, o escolhido sente uma presença que o guarda, uma mão que o sustenta e um escudo que o protege de ser completamente destruído. Essa dor é a dor de estar em perigo constante, mas também a alegria de testemunhar a fidelidade de Deus em cada momento de vulnerabilidade. Essa proteção não significa a ausência de dor ou de ataques, mas a garantia de que nenhum ataque será capaz de destruir o propósito de Deus em sua vida. É a dor de ser alvo, mas a certeza de que as setas do inimigo não o atingirão mortalmente. O escolhido percebe que, mesmo quando o ambiente familiar parece desabar, há uma paz que transcende o entendimento, uma força que o impede de ceder ao desespero e uma esperança que não se apaga. Essa proteção é um lembrete constante de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. A proteção divina se manifesta de diversas formas, em livramentos inesperados, em palavras de consolo que surgem no momento certo, em uma força interior que surge quando a exaustão é iminente, ou até mesmo em um discernimento que permite ao escolhido evitar armadilhas e conflitos desnecessários. É a dor de viver em um campo minado, mas a gratidão de ter um guia divino que o conduz em segurança a cada passo. O escolhido aprende a confiar não nas circunstâncias, mas na soberania de Deus, que é capaz de transformar o mal em bem e de usar as adversidades para fortalecer a fé. A Bíblia nos assegura que Deus é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Salmo 27:1. Em uma família difícil, essas promessas se tornam uma realidade palpável. O escolhido de Deus experimenta a verdade dessas palavras em seu dia a dia, vendo a mão de Deus agindo em seu favor, mesmo quando ninguém mais percebe. É a dor de estar em um ambiente de risco, mas a glória de ser guardado pelo próprio Criador do universo. Portanto, a dor de estar em uma família difícil, enquanto experimenta a proteção divina, é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Ela ensina o escolhido a depender totalmente do Senhor, a confiar em seu cuidado e a reconhecer sua presença em cada detalhe da vida. Essa dor molda um coração grato e um espírito inabalável, preparando o escolhido para um propósito maior, onde sua fé na proteção de Deus será uma inspiração para muitos, mostrando que mesmo nos vales mais sombrios, a luz de Deus nunca se apaga. Para o escolhido de Deus, a família difícil é um verdadeiro forno de refino, um cadinho onde a fé é provada e o caráter é moldado no fogo das provações. Essa dor é a dor de ser purificado, de ter as impurezas removidas, de ser lapidado para se tornar uma versão mais forte, mais pura e mais semelhante a Cristo. Não é um processo fácil. O calor é intenso, as pressões são imensas e há momentos em que o escolhido sente que não suportará mais. No entanto, é nesse fogo que o ouro da fé se separa da escória. As provações familiares atuam como um agente purificador. Elas expõem as fraquezas, os medos, as reações carnais e as dependências humanas que ainda residem no coração do escolhido. A irritação, a impaciência, o orgulho, a autossuficiência, todas essas impurezas vêm à tona sob a pressão do ambiente familiar. E é nesse momento que o escolhido é confrontado com a necessidade de se render mais profundamente a Deus, de permitir que o Espírito Santo trabalhe em suas áreas mais vulneráveis, transformando-as em força e virtude. O refino no fogo não é um castigo,
mas um processo de preparação para um propósito maior. Assim como o ouro é purificado para se tornar mais valioso e maleável, o escolhido de Deus é refinado para ser um vaso mais útil e disponível nas mãos do oleiro. Essa dor é a dor de ser quebrantado, de ter as próprias vontades e planos desfeitos para que a vontade perfeita de Deus possa prevalecer. É a dor de morrer para si mesmo diariamente, para que a vida de Cristo possa ser manifestada através de você. A Bíblia nos fala sobre a importância do refino. O profeta Malaquias descreve Deus como um refinador e purificador de prata. Malaquias 3:3. As Escrituras também afirmam que a prova da fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, é achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Isso significa que as provações familiares, por mais dolorosas que sejam, têm um propósito eterno. Elas revelam a autenticidade de sua fé e glorificam a Deus. Portanto, a dor do refino no fogo das provações familiares é um sinal do amor de Deus e de seu compromisso com o seu crescimento espiritual. Ela ensina o escolhido a confiar no processo, a não temer o calor e a descansar na certeza de que Deus está no controle, trabalhando todas as coisas para o seu bem. Essa dor molda um caráter resiliente, uma fé inabalável e um coração totalmente rendido a Deus, preparando o escolhido para cumprir o propósito divino com poder e autoridade, irradiando a glória de Deus em cada passo de sua jornada. Finalmente, a dor de estar em uma família difícil é, em sua essência mais profunda, uma preparação intensiva para um propósito maior que Deus tem para o escolhido. Cada desafio, cada incompreensão, cada batalha espiritual e cada ato de renúncia e perdão não são em vão. São lições valiosas, habilidades forjadas e um caráter moldado que o capacitarão para a missão que o espera. Deus não o colocou nesse ambiente por acaso, mas com um desígnio específico que transcende as circunstâncias atuais. As lições aprendidas em uma família difícil são inestimáveis. A paciência desenvolvida, a resiliência adquirida, a capacidade de amar incondicionalmente e de perdoar sem limites, o discernimento espiritual aguçado e a dependência exclusiva em Deus, todas essas qualidades são fundamentais para qualquer chamado no reino de Deus. O escolhido que sobrevive e prospera espiritualmente em um ambiente adverso está sendo preparado para liderar, para aconselhar, para interceder e para ser um farol de esperança em cenários ainda mais complexos no futuro. A dor de hoje é o treinamento para a glória de amanhã. Essa preparação não é apenas para um ministério formal, pode ser para ser um líder em seu trabalho, um mentor para outros escolhidos, um agente de transformação em sua comunidade ou simplesmente um testemunho vivo da graça de Deus em seu dia a dia. A família difícil se torna uma escola de vida, onde o escolhido aprende a navegar por águas turbulentas, a manter a calma em meio ao caos e a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Essa experiência o torna mais empático, mais compassivo e mais capaz de se conectar com a dor de outros, pois ele mesmo a vivenciou. A dor da preparação é a dor de ser esticado, de ter seus limites testados, de ser moldado e transformado. É a dor de sair de sua zona de conforto e de permitir que Deus o use de maneiras que você nunca imaginou. No entanto, é uma dor que carrega a promessa de um futuro glorioso, de um impacto significativo e de uma vida alinhada com o propósito eterno de Deus. O escolhido de Deus é como uma semente que precisa ser enterrada em solo difícil para que possa germinar e produzir muitos frutos. A Bíblia nos mostra que muitos dos grandes líderes e profetas foram preparados em ambientes desafiadores.
Moisés foi preparado no deserto, José na prisão e na casa de Potifar, Davi fugindo de Saul. Essas experiências, embora dolorosas, foram cruciais para moldar seus caracteres e prepará-los para os grandes propósitos que Deus tinha para eles. Da mesma forma, sua família difícil é o deserto, a prisão ou a caverna onde Deus está preparando você para o seu chamado único e irrefutável. Portanto, a dor de estar em uma família difícil é, em última análise, um testemunho do grande propósito que Deus tem para a sua vida. Ela é a prova de que você é um escolhido e que Deus está investindo em você de uma maneira profunda e transformadora. Fique firme, pois cada lágrima, cada oração e cada ato de fé nesse ambiente estão te capacitando para um futuro onde você será um instrumento poderoso nas mãos de Deus, impactando vidas e glorificando o nome do Senhor de maneiras que você ainda não pode imaginar. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e a mensagem central que emerge de todas essas dores é clara. Sua família difícil não é um erro, mas um campo de treinamento divino, um laboratório onde Deus está forjando um propósito maior em sua vida. Se você se identificou com a dor da incompreensão, da batalha espiritual, da renúncia, da solidão ou do refino no fogo, lembre-se de que cada uma dessas experiências está te capacitando para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você é um escolhido e o Senhor está com você em cada passo dessa jornada desafiadora. A dor que você sente hoje é a semente de um testemunho poderoso que você colherá amanhã. Deus não o abandonou. Ele está usando cada dificuldade para moldar seu caráter, aprofundar sua fé e prepará-lo para um impacto que transcende o seu próprio lar. Fique firme, pois os melhores tempos estão por vir, e seu propósito divino será manifestado em glória. Agora é a sua vez de agir. Se esta mensagem tocou seu coração e você se identificou com esses desafios, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de conforto e encorajamento. Há muitos escolhidos sofrendo em silêncio, e sua atitude pode ser a voz de Deus para eles. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica sua alma e fortalece sua fé. Comente abaixo, dizendo qual dessas dores você mais sente em sua jornada, e compartilhe o que Deus tem feito em sua vida em meio a esses desafios. Lembre-se, quando as dores surgirem, você pode confiar plenamente no Senhor. Ele está com você em cada passo, transformando sua dor em propósito. Fique firme, pois sua vitória está garantida nele. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje estamos abordando um tema profundo e inspirador: as provas mais difíceis que Deus nos dá e como triunfamos sobre elas. Viver como um escolhido de Deus não é fácil. É cheio de desafios e testes que nos colocam à prova de maneiras que poucos podem entender. No entanto, cada dificuldade é uma oportunidade para crescimento e revelação do nosso verdadeiro propósito. Se você já se sentiu no limite, precisando de forças, além de suas próprias, este vídeo é para você. Antes de começarmos, deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do nosso. Vamos explorar juntos como superar esses desafios com fé e resiliência e descobrir a vitória que Deus reservou para você. As provações não são penalidades divinas, mas sim ferramentas meticulosamente elaboradas pelo Criador para moldar, refinar e fortalecer o caráter dos seus escolhidos. Quando nos encontramos diante de dificuldades extremas, quando o chão parece ceder sob nossos pés e a escuridão ameaça engolir a luz,
É precisamente nesses momentos que nossas verdadeiras fortalezas e nossas fraquezas mais profundas vêm à tona. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza esses períodos de intensa pressão como um cadinho, um forno ardente, onde o metal precioso é purificado, removendo toda escória e impureza, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Pense na história de Jó, um homem justo e íntegro que de uma hora para outra enfrentou a perda de absolutamente tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde e até mesmo o apoio de sua esposa e amigos. Apesar da dor excruciante e da incompreensão de todos ao seu redor, Jó manteve sua integridade e sua fé inabalável em Deus. Em Jó, capítulo 23, versículo 10, ele declara com convicção: "Mas ele sabe o meu caminho, se me puser à prova, sairei como ouro." Esta passagem não é apenas uma declaração de fé, mas uma profunda compreensão do propósito divino por trás do sofrimento. Ela nos ensina que cada desafio, por mais devastador que pareça, é uma oportunidade ímpar para refinar nossa confiança em Deus e em seu plano soberano para nós, mesmo quando a lógica humana falha e tudo ao nosso redor parece desmoronar. A provação não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim glorioso, a manifestação de um caráter mais puro, mais resiliente e mais alinhado com a vontade divina. É nesse processo de purificação que aprendemos a depender menos de nossas próprias capacidades e mais da graça e do poder de Deus. A dor da provação, embora intensa, é um catalisador para o crescimento espiritual, revelando camadas de fé e força que nem sabíamos que possuíamos. É a fornalha que transforma o ferro bruto em aço temperado, pronto para suportar as batalhas futuras. E antes de continuar, quero te contar algo especial. Agora o canal tem a função Seja Membro. Se você sente que essas mensagens têm abençoado sua vida e quer caminhar ainda mais perto desse propósito, considere se tornar um membro. É uma forma de apoiar esse ministério e estar mais conectado com tudo o que Deus tem feito aqui. Mas como podemos nos preparar melhor para essas provações inevitáveis? A resposta está na construção de um relacionamento íntimo e inabalável com Deus, antes que as tempestades da vida se abatam sobre nós. A oração contínua, que é a nossa linha direta de comunicação com o Pai, e a meditação profunda nas Escrituras, que são a sua palavra viva e poderosa, são os pilares que fortalecem nossa fé e nos armam com a sabedoria divina necessária para discernir os propósitos de Deus em meio ao caos. Ao longo da história bíblica, temos inúmeros exemplos daqueles que, mesmo sendo provados de formas inimagináveis, encontraram forças sobrenaturais nas promessas imutáveis de Deus. Elias, em seu momento de desânimo e fuga no deserto, encontrou coragem e renovação através da visitação divina e do alimento provido por um anjo, como registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e seguintes. Sua experiência nos mostra que, mesmo nos vales mais sombrios, a provisão e o encorajamento de Deus estão presentes. Nossa resistência ao fogo da provação não é apenas um teste de nossa fé, mas uma demonstração visível de nossa fidelidade. Essa fidelidade forjada na adversidade é o que nos distingue como verdadeiros servos e escolhidos de Deus. É a prova de que nossa fé não é superficial, mas profundamente enraizada na rocha que é Cristo. A provação, portanto, não é para nos destruir, mas para nos capacitar a brilhar ainda mais intensamente para a glória de Deus, revelando a força que Ele depositou em nós. É um convite a uma dependência mais profunda, a uma fé mais robusta e a um testemunho mais poderoso.
Ser escolhido por Deus, com um propósito e um chamado específicos, muitas vezes significa embarcar em uma jornada que, em certos momentos, se revela profundamente solitária. Essa solidão não é um sinal de abandono, mas uma condição intrínseca ao caminho de quem é separado para algo maior. Jesus, o maior exemplo de um escolhido, frequentemente se retirava para orar e buscar a conexão íntima com o Pai, longe das multidões e até mesmo de seus discípulos mais próximos. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, lemos que após alimentar a multidão, Jesus despediu as multidões e subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, lá estava ele, sozinho. Essa solidão intencional servia para aprofundar seu relacionamento com Deus, permitindo-lhe ouvir a voz do Pai sem as distrações e os ruídos do mundo. Para o escolhido, quando nos sentimos isolados em meio às provações, essa solidão é, na verdade, um convite divino para fortalecer essa conexão vital e encontrar conforto, direção e paz na presença constante e inabalável de Deus. É um período de deserto que nos prepara para a plenitude da terra prometida, onde a dependência humana é minimizada para que a dependência divina seja maximizada. Essa solidão, embora dolorosa para a natureza humana que anseia por companhia e compreensão, é um processo de preparação essencial para os desafios futuros. Ela nos ajuda a desenvolver uma autossuficiência espiritual que não se baseia na aprovação ou no entendimento externo, mas na convicção interna da nossa identidade em Cristo e do nosso chamado. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, é novamente enfatizado que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nessas ausências humanas, Deus nos ensina uma verdade fundamental. Sua presença é tudo o que realmente precisamos para sermos completos e para cumprirmos nosso destino. A verdadeira medida de nosso chamado e a profundidade de nossa fé são frequentemente encontradas nesses momentos de silêncio e aparente isolamento, onde aprendemos a nos agarrar firmemente às promessas de Deus e a encontrar plenitude e satisfação apenas nele. A solidão dos escolhidos não é vazia, ela é preenchida pela voz de Deus, pelo consolo do Espírito Santo e pela revelação de propósitos que só podem ser discernidos em quietude. É o tempo em que as raízes da fé se aprofundam, tornando-nos inabaláveis diante das tempestades. A rejeição de amigos, a incompreensão de familiares e a sensação de estar à parte do mundo são sinais de que o Espírito Santo está te separando para um propósito divino, moldando sua percepção para além do que é terreno, focando no que é eterno. Essa dor, embora real, é um catalisador para uma intimidade sem precedentes com o Criador, onde você aprende que a companhia de Deus é mais do que suficiente. É um convite para um nível mais profundo de dependência, onde a sua fé é testada e fortalecida, transformando o isolamento em um santuário de revelação e crescimento espiritual. Dentro de cada um de nós, especialmente naqueles que foram chamados e separados por Deus, há uma batalha contínua e incessante entre o espírito e a carne. Essa não é uma luta que se encerra com a conversão. Pelo contrário, ela se intensifica, tornando-se mais perceptível e por vezes mais dolorosa para o escolhido que busca a santidade. O apóstolo Paulo, um gigante da fé e um dos maiores propagadores do Evangelho, descreveu essa luta de forma vívida e honesta em Romanos, capítulo 7, versículo 23, onde ele lamenta: "Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros." Ele reconhecia que mesmo com o desejo de fazer o bem, havia uma força interna que o puxava para o mal.
Essa batalha se intensifica durante as provações, pois é nesses momentos de vulnerabilidade que as tentações se tornam mais fortes e a carne clama por alívio imediato, forçando-nos a enfrentar nossas fraquezas mais íntimas e a buscar fortaleza espiritual em Deus de uma maneira que nunca antes havíamos experimentado. A dor dessa luta interna não é um sinal de que estamos falhando ou de que não somos verdadeiramente de Deus. Pelo contrário, é um sinal claro da operação do Espírito Santo em nós, uma evidência de que Ele está ativamente trabalhando para nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo. É um lembrete constante da transformação que está em andamento, conduzindo-nos passo a passo a uma vida mais santa, mais pura e mais devota, onde o Espírito prevalece sobre os desejos da carne. Reconhecer a existência e a natureza dessa batalha interna é o primeiro passo para vencê-la. Não podemos lutar contra um inimigo que não reconhecemos. Uma vez que a identificamos, podemos nos fortalecer e a armadura de Deus, mencionada em Efésios capítulo 6, versículo 11, nos equipa de forma completa e eficaz para resistir aos esquemas e ataques do maligno. Somos chamados a vestir a verdade como um cinto, a justiça como uma couraça, a prontidão do Evangelho da paz como calçados e a fé como um escudo para extinguir cada flecha inflamada do inimigo. Além disso, a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito são armas essenciais para essa guerra espiritual. A vitória nessa batalha não é ganha por nossas próprias forças ou por nossa disciplina humana, mas na dependência total e irrestrita do poder de Deus que opera em nós. Nos momentos de maior fraqueza e exaustão, quando sentimos que não podemos mais lutar, as forças de Deus se tornam perfeitas em nós, como o apóstolo Paulo foi lembrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade libertadora nos capacita a perseverar, sabendo que não estamos sozinhos nessa luta e que a vitória final já foi garantida por Cristo na cruz. A batalha interna é um campo de treinamento para o escolhido, onde a humildade é cultivada, a dependência de Deus é aprofundada e a santidade é forjada. É um processo contínuo de morrer para o eu e viver para Cristo. Um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo. Responder ao chamado de Deus, especialmente para aqueles que Ele escolheu para um propósito singular, muitas vezes exige um nível profundo e doloroso de renúncia. Isso implica em deixar de lado não apenas hábitos ruins ou velhos costumes, mas também nossos próprios desejos pessoais, ambições egoístas e até mesmo sonhos legítimos, a fim de abraçar plenamente o que Deus tem reservado para nós. É um desafio que vai contra a natureza humana, que busca conforto, controle e gratificação imediata. A renúncia, nesse contexto, envolve sacrificar o que é bom para alcançar o que é melhor, o que é terreno para o que é eterno. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 23, estabeleceu o padrão para seus seguidores ao dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Essa tomada diária da cruz simboliza a disposição de morrer para o eu e para o mundo, abraçando o caminho de sacrifício e obediência. Essa renúncia, embora dolorosa, é o caminho para a verdadeira liberdade, pois nos liberta de tudo que nos aprisiona e nos afasta de nosso propósito divino, elevando-nos a um novo nível de confiança e fé inabalável no que é eterno e verdadeiramente significativo. É um processo de despojamento que nos capacita a correr a corrida com menos peso, focados no alvo celestial. A renúncia, longe de ser apenas uma perda, é um ato profundo e poderoso de adoração.
Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, somos exortados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este ato de entrega completa, de submeter nossa vontade à vontade divina, nos transforma de dentro para fora e renova nossa mente, aliviando o fardo esmagador do ego e permitindo que nos tornemos quem Deus nos chamou para ser, sem as amarras das expectativas mundanas. Cada renúncia, por menor que pareça, nos aproxima mais do coração de nosso Criador, realinhando nossas prioridades com sua perfeita e soberana vontade. Essa dor da renúncia nem sempre é compreendida pelos outros. Muitas vezes, aqueles ao nosso redor, amigos, familiares e até mesmo outros crentes, não conseguem entender por que um escolhido decide seguir um caminho mais difícil, resistir a certas tentações que parecem inofensivas, ou até mesmo dizer não para oportunidades que o mundo considera valiosas. Mas a verdade é que essa renúncia não é uma perda, e sim um investimento precioso naquilo que é eterno. É um ato de fé que demonstra nossa prioridade máxima, agradar a Deus acima de tudo. Essa dor é um privilégio, pois revela a profundidade do nosso compromisso com o reino de Deus, distinguindo-nos daqueles que buscam apenas os prazeres passageiros deste mundo. É um testemunho silencioso, mas poderoso, da nossa dedicação incondicional ao chamado divino, pavimentando o caminho para uma vida de propósito e plenitude em Cristo. Uma das dores mais profundas e, por vezes, excruciantes que os escolhidos de Deus enfrentam é a espera. Um período de tempo que se estende muitas vezes por anos e que se alinha perfeitamente com os propósitos divinos, embora para nós pareça interminável. Em um mundo que exige respostas rápidas, gratificação instantânea e soluções imediatas, aqueles que confiam no Senhor muitas vezes se veem imersos em períodos de espera que geram angústia, ansiedade e, em alguns momentos, a sensação esmagadora de que nada está acontecendo ou que Deus se esqueceu de suas promessas. Mesmo quando não compreendemos os motivos ou o cronograma divino, Deus está trabalhando ativamente em nossos corações e nas circunstâncias durante esses momentos de aparente pausa. A espera não é um tempo morto. Ela é um período de intensa atividade espiritual e de forjamento de caráter. Esperar ensina-nos uma paciência genuína e uma confiança que vai além do que podemos ver ou entender. O rei Davi, um dos maiores exemplos de um escolhido de Deus, passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e desertos, antes de finalmente assumir o trono de Israel. José, antes de se tornar governador do Egito e salvar sua família da fome, enfrentou traições cruéis de seus irmãos, anos de prisão injusta e incerteza. Ambos precisaram aprender da maneira mais difícil que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que Ele nunca falha em cumprir suas promessas no momento perfeito. Em Salmos, capítulo 37, versículo 7, somos instruídos: descansa no Senhor e espera nele com paciência. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Essa espera forja resiliência, aprofunda a fé e fortalece nossa expectativa no cumprimento do tempo perfeito de Deus, que é sempre o melhor tempo. O silêncio de Deus durante a espera não significa ausência. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé e ensinando lições que não seriam aprendidas de nenhuma outra forma. A espera dói, mas também prepara. É nesse tempo que os escolhidos aprendem a confiar plenamente, mesmo sem ver, mesmo sem entender. A mente se enche de dúvidas, o coração fica inquieto e muitas vezes a sensação de estagnação é esmagadora.
Os escolhidos de Deus sabem que a espera pode ser um campo de batalha emocional, onde os pensamentos de desistência e cansaço tentam tomar conta. Afinal, como seguir confiando quando nada parece acontecer? A verdade é que, durante esse tempo, Deus está trabalhando nos bastidores, rearranjando circunstâncias, preparando pessoas e, mais importante, preparando o próprio escolhido. Muitas vezes, Ele não muda a situação imediatamente porque primeiro precisa mudar algo dentro da própria pessoa. Paciência, resiliência, humildade e uma dependência mais profunda dele são forjadas nesse processo. A espera fortalece a confiança e ensina a descansar na certeza de que o tempo de Deus é perfeito. Muitos tentam encontrar atalhos, acelerar o processo, forçar situações, mas os escolhidos aprendem por meio da dor que tentar tomar o controle pode gerar ainda mais sofrimento. Abraão, ao tentar apressar a promessa de Deus com Ismael, trouxe consequências difíceis para sua descendência. Mas aqueles que confiam e esperam, mesmo sem entender, colhem frutos que vão além do esperado. A espera é uma dor que molda os escolhidos, mas também é uma prova de que há algo muito maior reservado para eles. Um propósito que só pode ser revelado no tempo certo de Deus. É um convite para um nível mais profundo de intimidade, onde a fé é purificada e a dependência de Deus se torna absoluta. Nossa atitude e nossa perseverança durante as provações mais severas podem servir como um poderoso e inesquecível testemunho para os outros, revelando a grandeza e a fidelidade de Deus de uma forma que as palavras sozinhas jamais conseguiriam. Quando permanecemos firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em colapso, mostramos a todos a força sobrenatural que recebemos de Deus. Não é uma força que vem de nós mesmos, mas uma força que é infundida pelo Espírito Santo, capacitando-nos a suportar o insuportável e a manter a esperança em meio ao desespero. Somos chamados a ser luz nas trevas, a brilhar intensamente em um mundo que muitas vezes está imerso na escuridão e na desesperança. Como Jesus instruiu em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas experiências de superação, vividas com fé e integridade, nos capacitam a ser testemunhas vivas do amor incondicional, da fidelidade inabalável e do poder transformador de Deus, inspirando outros a procurarem por Ele em suas próprias jornadas de dor e dificuldade. Nosso testemunho não é apenas sobre o que dizemos, mas sobre como vivemos e reagimos quando a vida nos atinge com força. Ser um testemunho eficaz não é apenas sobre proferir palavras bonitas ou discursos inspiradores. É, acima de tudo, sobre ações que refletem o caráter de Cristo em cada aspecto de nossa vida, especialmente nos momentos de maior pressão. A capacidade de perdoar aqueles que nos ferem, de amar nossos inimigos, de servir ao próximo com humildade e de manter a esperança inabalável, mesmo em tempos de adversidade avassaladora, é uma poderosa declaração de nossa fé e da realidade de Deus em nós. Essas atitudes, que vão contra a lógica humana de retribuição e desespero, falam mais alto do que qualquer sermão pregado. Elas deixam uma marca duradoura naqueles que nos observam, que veem em nós algo diferente, algo que transcende as circunstâncias. Como Paulo instruiu em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Isso significa que cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada reação que temos em meio às provações, deve ser feita com a intenção de glorificar a Deus.
Nosso comportamento em meio ao sofrimento se torna uma pregação silenciosa, mas eloquente, que aponta para a fonte de nossa força e esperança. É a demonstração prática de que a fé em Deus não é uma teoria, mas uma realidade viva e transformadora, capaz de sustentar e capacitar seus escolhidos a brilhar mesmo nas noites mais escuras, atraindo outros para a luz de Cristo. As provações, por mais dolorosas que sejam, possuem um poder singular de redefinir e purificar nossas relações humanas, revelando com clareza cristalina aqueles que nos apoiam genuinamente e aqueles cuja lealdade é superficial. É nos momentos de crise que a verdadeira natureza da amizade e do companheirismo é testada e revelada. Como Jesus, que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, declara: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Somos lembrados de que aqueles que se mantêm ao nosso lado durante as lutas mais árduas, oferecendo apoio, oração e encorajamento, são presentes divinos, verdadeiros tesouros enviados por Deus para nos sustentar. A verdadeira amizade é muitas vezes forjada e revelada em tempos de adversidade, e esses laços, testados pelo fogo, são fortalecidos e abençoados por Deus de uma maneira que as relações superficiais jamais poderiam ser. Eles se tornam pilares de apoio, um refúgio seguro em meio à tempestade e um lembrete tangível da providência divina em nossa vida. A importância de uma comunidade sólida e de relacionamentos verdadeiramente edificantes é essencial e inestimável, especialmente para os escolhidos de Deus, que enfrentam desafios únicos. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, a sabedoria divina nos ensina: "Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante." Durante as provações, amigos fiéis e irmãos na fé são como âncoras em um mar tempestuoso, oferecendo encorajamento inabalável, orações fervorosas e um apoio prático que muitas vezes é a diferença entre a desistência e a perseverança. Essas relações são parte integrante do plano de Deus para nos sustentar, edificar uns aos outros e nos ajudar a carregar os fardos uns dos outros, conforme instruído em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Elas nos lembram que, embora o caminho do escolhido possa ser solitário em alguns aspectos, Deus provê companheiros de jornada para nos fortalecer. A dor da separação, mencionada em outros contextos, é equilibrada pela alegria de descobrir quem são os verdadeiros aliados, aqueles que permanecem firmes quando tudo mais vacila. Essas amizades são um reflexo do amor de Cristo, um elo de solidariedade que nos ajuda a atravessar os vales mais sombrios, sabendo que não estamos sozinhos e que a mão de Deus se manifesta através do cuidado e do amor de nossos irmãos. É um testemunho do poder da comunhão e da importância de nos mantermos conectados ao corpo de Cristo, onde cada membro é vital para o bem-estar do todo. A rendição, no contexto da jornada do escolhido de Deus, não é um sinal de fraqueza ou de desistência, mas um ato supremo de fé e coragem, reconhecendo nossa dependência total e incondicional em Deus. Nas provações, quando as circunstâncias parecem esmagadoras e nossas próprias forças se esgotam, somos chamados a nos render completamente ao plano divino, mesmo que ele seja incompreensível aos nossos olhos humanos. O maior exemplo de rendição é Cristo, que no jardim do Getsêmani, diante da iminência da cruz e do peso dos pecados da humanidade, orou: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres", conforme Mateus capítulo 26, versículo 39.
A sua força e a sua paz vieram precisamente quando ele entregou profundamente sua vontade ao Criador, submetendo-se ao propósito maior de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, somos encorajados a não nos preocupar com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentar nossas petições a Deus. Essa rendição não é passividade, mas uma entrega ativa e confiante que transforma as provações em trilhas de fé inabalável e, paradoxalmente, em fontes de uma alegria profunda que transcende as circunstâncias. É no ato de soltar o controle que Deus pode verdadeiramente assumir o comando e operar milagres. A rendição, portanto, não significa desistir da luta ou da esperança. Significa, ao invés disso, confiar plenamente que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando o caminho à frente é incerto e doloroso. Nos tornamos mais do que vencedores, como declarado em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, sabendo que Ele fará tudo por nós, de acordo com sua perfeita vontade e seu tempo soberano. Essa humildade, essa capacidade de abrir mão de nossos próprios planos e expectativas, nos liberta do peso esmagador da ansiedade, do controle e da frustração, e nos preenche com a paz de Deus que transcende todo o entendimento humano. É uma paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, permitindo-nos descansar em sua soberania. A dor da rendição reside em ceder o que é nosso, em abrir mão de nossa própria vontade. Mas a recompensa é uma liberdade e uma paz que só podem ser encontradas na total submissão a Deus. Para o escolhido, a rendição é a chave para desbloquear o poder divino em sua vida, transformando as provações em plataformas para a manifestação da glória de Deus. É um processo de esvaziamento do eu para que Cristo possa ser tudo em nós, capacitando-nos a viver uma vida que verdadeiramente glorifica o Pai, independentemente das circunstâncias. Cada prova enfrentada, por mais árdua e dolorosa que seja, possui um potencial transformador imenso, capaz de nos aproximar ainda mais do nosso propósito divino. As dificuldades não são apenas obstáculos a serem superados. Elas são catalisadores poderosos que não apenas desenvolvem e refinam nosso caráter, mas também nos revelam novas direções, novas perspectivas e um entendimento mais profundo do plano de Deus para nossas vidas. É como se, através do fogo da provação, as lentes da nossa alma fossem limpas, permitindo-nos enxergar com mais clareza o caminho que Deus traçou para nós. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos assegura com uma promessa poderosa e reconfortante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essas experiências de superação, embora marcadas pela dor, ajudam-nos a reencontrar nossa vocação, a redescobrir talentos e paixões que talvez estivessem adormecidos e a caminhar na plena certeza do chamado de Deus para a nossa vida, um chamado que é eterno e inabalável. O crescimento que advém das provações é exponencial e duradouro, moldando-nos para sermos instrumentos mais eficazes nas mãos do Criador. Através do difícil, do inesperado e do aparentemente insuportável, somos moldados de forma única à imagem de Cristo. Não é um processo fácil, mas é um processo que nos equipa para entender profundamente seu amor incondicional, sua sabedoria insondável e sua graça superabundante. As cicatrizes das provações não são marcas de derrota, mas testemunhos visíveis de vitórias alcançadas pela fé. Elas nos capacitam a ministrar a outros que estão passando por dores semelhantes, pois nossa própria experiência nos dá empatia e autoridade.
No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos orientados com uma sabedoria atemporal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança plena, que se aprofunda a cada provação superada, nos conduz a cumprir o destino glorioso que Ele estabeleceu para nós, um destino abundante e cheio de propósito. O crescimento que experimentamos nas provações não é apenas para nosso próprio benefício. Ele nos prepara para sermos canais de bênção para o reino de Deus. A dor se transforma em propósito, a fraqueza em força e a incerteza em convicção, revelando a magnificência do plano divino que se desdobra em cada passo da jornada do escolhido. É um testemunho vivo de que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, transformando o sofrimento em um trampolim para um futuro de esperança e realização. A vitória sobre as provações mais difíceis não é apenas um triunfo pessoal, um alívio para a alma que sofreu. Ela é, acima de tudo, uma poderosa manifestação da glória de Deus e uma demonstração inegável do seu poder soberano aos olhos de todos. Nosso triunfo, alcançado não por nossas próprias forças, mas pela graça e capacitação divina, é um testemunho vivo da fidelidade inabalável de Deus e de sua capacidade ilimitada de nos sustentar em qualquer situação, por mais adversa que seja. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, somos orientados com clareza. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A superação dos desafios, a resiliência em meio à dor e a emergência da provação com a fé intacta revelam a força de Deus operando em nós. Essa manifestação de seu poder não apenas nos fortalece, mas também inspira a fé nos corações de muitos que observam nossa jornada, levando-os a reconhecer a grandeza e a bondade do nosso Criador. Nossa vitória se torna um farol de esperança, apontando para aquele que nos capacita a vencer. Nossa vitória sobre as provações é, portanto, uma oportunidade sublime de adorar a Deus em espírito e em verdade, com um coração transbordante de gratidão e louvor. Como em Salmos, capítulo 34, versículo 1, onde o salmista declara: "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca." Essa abordagem nos ajuda a manter o foco na gratidão e na adoração, celebrando as maravilhas de quem Deus é e o que Ele fez em nossas vidas, em vez de nos concentrarmos apenas na dor que passamos. É uma perspectiva que eleva o sofrimento a um propósito maior, transformando cada lágrima e cada luta em um motivo para glorificar aquele que nos resgatou. Nossa vitória se torna uma canção para Ele, uma canção de triunfo e louvor que ecoa a fidelidade de Deus através dos tempos. É um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus permanece fiel e poderoso para nos guiar, nos sustentar e nos fazer mais do que vencedores. Essa glorificação de Deus, através de nossa superação, não é apenas um ato de reconhecimento, mas uma proclamação pública de sua soberania e amor, inspirando outros a confiarem nele e a buscarem sua face em suas próprias jornadas de fé. Esperamos que este vídeo tenha fortalecido profundamente sua fé e renovado sua esperança. As provas mais difíceis que enfrentamos são, na verdade, os instrumentos divinos que nos transformam, moldando-nos para refletir cada vez mais o verdadeiro caráter de Cristo. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que precisa urgentemente dessa mensagem de conforto, força e encorajamento. Sua atitude pode ser a luz que ilumina o caminho de outra pessoa.
Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador que preparamos para você. E por favor, comente abaixo. Qual dessas dores você mais sente em sua jornada com Deus? E mais importante, compartilhe o que Deus tem feito em sua vida através dessas provações. Sua história pode inspirar e fortalecer muitos outros. Lembre-se sempre, quando as dores surgirem e a caminhada parecer pesada, você pode confiar plenamente no Senhor. Ele está com você em cada passo, em cada lágrima, em cada vitória. Mantenha-se firme, persevere com fé, pois os melhores tempos estão por vir e a glória de Deus se manifestará em sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.